Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e aqui do meu lado temos o Jefferson. Boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, mentor de livros, sócio na Editora NPE junto com a Gisele. E toda quarta-feira, mas hoje, excepcionalmente, na terça-feira, por conta de um convidado muito especial, estamos fazendo a live aqui no canal da Editora NPE, sempre trazendo notícias do mundo literário, para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E hoje temos quem é o nosso convidado especial de hoje, Gisele? Hoje a gente tem o nosso parceiro tradutor de livros, o André. André, se apresente para o pessoal, por favor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu sou o André, também conhecido como Andrezão, também conhecido como Teacher, sou a Teacher, e eu trabalho no ramo de traduções aí já tem mais ou menos uns 14 anos por aí. Eu comecei primeiro como professor de inglês, né? Isso já há mais de 16, 17 anos que eu tenho trabalhado com isso só. E a tradução foi uma consequência, ela veio logo em seguida, assim como também alguns trabalhos de intérprete que aconteceram de tempos em tempos, assim, na minha carreira profissional. E é isso, né? Acabei tendo bagagem, né? Porque tive essa oportunidade espetacular de estar traduzindo um livro para a editora aí do Jefferson e da Gi, assim como tive outras vezes já também oportunidade de livros, trabalhos menores e empresas, tradução de manuais, tradução de trabalhos de mestrado, de doutorado para universidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e por aí vai. Muito bem. Legal, legal. Você teve uma aventura numa plataforma aquela chamada Wattpad, onde você escreveu uma história uma vez, não teve, André? Sim. Eu sempre tive bastante gosto pela escrita. Quando eu era molequinho, minha mãe tem guardado, eu escrevi num caderno de capa dura uma história muito engraçado hoje tu lê aquilo, né? Como foi escrito, mas tudo bem, né? Eu tinha 10 anos, era baseado no filme De Volta para o Futuro, então foi o meu primeiro livro. Era mais ou menos uns lembretes da história, escrito em português, né? Com poucos erros, eu acho, de gramática. Muito e aí legal. eu escrevi depois na plataforma online, eu tive essa oportunidade, escrevi uma história, um livro de contos em 2014, chamado O Prazer é com J, e em 2016 eu escrevi daí o primeiro romance, assim, não foi um livro muito longo, mas era na categoria romance, chamado Fuga, e naquele ano a plataforma ela sempre premiava livros do ano e tal, o meu ficou no gênero suspense, entre do gênero thriller, né, um dos premiados. Mas agora eu estou querendo escrever realmente algo para valer, né? E já comecei a rabiscar as primeiras linhas, porque nessa vida corrida, né? Muitas vezes nós corremos não atrás, talvez, do sonho que seria escrever, por isso eu admiro muito as pessoas que escrevem, mas a gente corre atrás do que nos dá dinheiro imediatamente, né? E ainda bem que dar aulas de inglês e fazer traduções, eu também curto fazer isso bastante, e é o que já a demanda, né, onde vivemos, onde moramos, ela é maior por esse nicho aí, né? É legal. Eu só quis trazer esse adendo, né? Porque além de professor de idiomas, tradutor, o André já também tem uma pequena jornada, início de carreira na escrita, e agora, quem sabe, lançando em breve o seu livro, né? E aí, André, assim, hoje o escritor, ele tem primeiro o sonho de escrever o livro dele, né? Contar a história dele, se tornar a história dele, e se transformar em escritor da própria história, que a gente diz sempre aqui, né? Uhum. E às vezes muitos desses têm vontade de repente, de não só ter a escrita no idioma nativo, no caso aqui português do Brasil. Daí muitos buscam a tradução. E aí você, como é experiente nessa ramo de tradução, quais critérios que um escritor deve considerar na escolha de um tradutor ou uma empresa de tradução? Como é que ele pode saber se é o tradutor, como escolher o melhor tradutor ou empresa de tradução? Você teria algumas dicas para passar para a nossa audiência? Sem dúvida.
Às vezes, isso pode ser, claro, um tiro no escuro também, né? Acredito que também todo profissional merece a sua primeira chance. Então, nós estamos lidando assim com uma situação de dois extremos, né? Pegar alguém consolidado, alguém experiente. Às vezes essa pessoa ela vai ter dois obstáculos para quem está escrevendo o primeiro livro e quer traduzir. Um é a própria demanda desse tradutor aí que já tem experiência, que já tem obras no currículo. Talvez ele vai estar fazendo trabalhos até internacionalmente para o português e para fora, vai ter uma demanda de horário que às vezes você quer porque quer publicar antes e não consegue esse cara, porque ele vai te prometer para daqui a 6, a 8, a 10 meses ou mais. E às vezes implica no preço, né? Porque quando a pessoa, aquela lei de mercado, né, Jefferson? Quando a pessoa é muito requisitada, ela vai cobrar mais também. Aí você pensa, ok, vai ser uma tradução extremamente profissional, adequada, vai estar nos trinques, mas eu tenho toda essa espera e eu tenho que achar um profissional que se adeque. Então, assim, o tentar o novo sempre tem aquele medo do novo, como tem para todo mundo. Se eu pegar e não ficar bom, pode acontecer coisas que eu já vi, do trabalho chegar lá fora e a editora de fora, simplesmente na primeira, segunda página, eles vão perceber, isso não está nos padrões. Então, pega o seu trabalho de volta, refaça-o, então vai gerar também um inconveniente, um transtorno, não ficou adequada a tradução. Mas isso não quer dizer que você não possa estar dando a primeira oportunidade para um cara que vai ser um profissional nota 10, né? Pequenas revisões, pequenas alterações são totalmente normais ao ir para outra língua. Há pequenos detalhes que às vezes a editora vai sugerir. Aquele ponto na página tal. Chegar nesses momentos, eu acho que é muito difícil você conseguir um tradutor que vai te dar a obra perfeita, 100%. Alguma coisa vai vir da edição de fora. Mas são, assim, detalhes mínimos, coisas que são resolvidas, assim, pelo tradutor em 5 minutos, em 10 minutos, problema resolvido. Acabou. Agora vai lá e traduz. Tudo certo, né? Se for um caso mais complexo, uma obra muito grande, tem 6, 7 pontos que ficaram para trás. Ok. 1 hora, 2 horas, está resolvido o problema, né? Então, até aí, tudo bem. O que eles não aceitam é pegar uma página que não faz soar como a língua nativa deles. E se começou a soar estranho ali, já para por ali. Talvez eles não queiram mais publicar. Uhum. E aí, diante de tudo isso que tu está falando, assim, qual é o maior desafio para um tradutor para conseguir manter a essência e o tom do autor dentro da tradução? Porque, como tu já conversou com a gente, quando a gente fez a tradução desse último livro que foi traduzido e tudo mais, né? Como é que a gente conseguiria fazer, assim, para equilibrar essa fidelidade, a questão da adaptação? Porque não é simplesmente só pegar e traduzir. Se fosse simplesmente só pegar e traduzir, pega a obra, joga no Google Tradutor e seja o que Deus quiser, né? Tu explicou muito bem para a gente ali, quando a gente foi conversar contigo da tradução, da necessidade da adaptação, né? Mas como é que a gente adapta e ainda assim não perde a essência do escritor? Existem alguns detalhes que chamam a nossa atenção, né? Por exemplo, para que a tradução fique adaptada, né? A adaptação da tradução seja feita de forma, assim, realmente sublime, né? Que fique ótimo na outra língua, a experiência conta também, né? A experiência do tradutor conta, mas o tradutor que é mais novo e quer e deseja fazer um grande trabalho, ele sabe hoje que a quantidade de ferramentas online e de informação online que você tem é tão grande que você não vai se ater só aos tradutores mais tradicionais, como um Google, como um Reverse Conjugator. Você vai atrás de contextos, você vai atrás de obras, você já, né, de preferência, quem está fazendo tradução, é muito bom que a pessoa já tenha lido várias obras em inglês, não só de um tipo de literatura, não só romance, por exemplo, mas que tenha lido, sei lá, autoajuda, um livro infantil, tudo vai ajudar. Vão ter coisas que vão vir na cabeça do tradutor experiente na hora, ele vai dizer, não, para isso, no inglês não sou assim, é daquele jeito. Mas hoje a quantidade de recursos que tem, para isso indicando ao tradutor novo, tá? O desafio para ele é muito mais fácil, porque há anos atrás,
um tradutor novo não conseguiria dar conta de uma tradução assim, para ficar ao nível que tem que ficar. Ele teria que ganhar anos de experiência, ele teria que ter uma bagagem de dezenas de livros já lidos, né? E demoraria mais tempo para ele deixar o trabalho à perfeição, né? Hoje, é só você fazer uma busca bem trabalhadinha, analisar, os sites são analisados lado a lado, o mesmo contexto, num livro histórico, num romance, como é que foi colocado, no outro sentido da palavra. Então, tu tem aquilo hoje mais mastigado para ti, que é uma maravilha, né? Não tem como, é cheio de opção, eu vou ficar mais confuso. Não, você está aumentando o teu conhecimento e vai entregar uma tradução provavelmente mais rápida e mais precisa do que faria antigamente. Muito bom. Interessante essa percepção, né? Não é que as ferramentas, elas são um impeditivo para que os tradutores possam utilizar, mas eles que eles usem com sabedoria, digamos assim, e não deixem que a própria ferramenta traduza tudo, né? A gente vê muito... Há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, se falava muito do Google Translate, do Google Tradutor, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que também corrobora com isso, mas se não tiver uma análise apurada da situação toda, também não adianta, né? O que a gente fala para os nossos escritores quando vão fazer e escrever, e chegam muitos escritores que dizem assim, eu escrevi o meu livro na inteligência artificial. Cara, tem a tua essência? Está contando realmente a tua história? E eu acredito que entra bem nessa pegada também para tradução. Quando a gente vai traduzir, obviamente que às vezes tem algumas palavras, algumas expressões que são ditas no português que não cabem na tradução para qualquer outro idioma. Daí você tem que fazer essa adaptação e fazer um jogo de palavras para que não se perca a essência, mas que também não chegue lá na tradução do inglês, quando o inglês lá o americano for fazer a leitura do inglês nativo, ele também entenda o que é essa tradução, né? Sim. Dentro dessa pegada, a gente pode trazer o exemplo do último livro que foi traduzido, né? Que Sim. tinha lá o Herr Meyer, que é como um Zé Ninguém, como é conhecido um Zé, como se fosse Zé Ninguém no Brasil. E daí, então, tu tem que transportar isso para outro idioma, né? Isso, exatamente. Como é que um tradutor consegue lidar com esse desafio? Essa parte, realmente, Jefferson, é a mais desafiante, né? Quando um livro ele vai para o âmbito internacional e utiliza termos assim, expressões nacionais, ou o livro faz algum trocadilho, alguma coisa com a cultura do Brasil, né? Mas nós estamos andando em terreno internacional, algumas dessas coisas, no último livro até que foi pouco, assim, uma outra coisa foi de desafiar mais, né, que eu de perguntar para vocês realmente, solicitar a opinião do autor a respeito e o que faríamos, mas, assim, porque é sempre bom perguntar, né? Por exemplo, você está navegando em águas internacionais, seu livro se passa como o último, grande parte dele estava na Alemanha, a história, né, do livro da editora. Então, você está fazendo alguns trocadilhos com o Brasil, sem ter um porquê do Brasil na história, né, ou alguém brasileiro na trama, talvez soe como estranho para uma pessoa, sei lá, da Inglaterra que está lendo esse livro. Ela vai pensar em alguma coisa relacionada, talvez, à cultura alemã e não à brasileira, né? Mas eu acho que foi algo, assim, sutil, que tinha pouco na última obra, mas o pouco que tinha já causou certa preocupação na parte da tradução, né? Como faríamos isso? E eu acho que foi encontrada a melhor solução, né? Nesse exemplo que a Gi deu. E havia uma menção, eu acho mais uma menção ou outra de Brasil, num momento que o livro ainda não estava, a história não tinha sido transportada, ninguém tinha viajado, não tinha nenhum brasileiro ainda na história, né? Também temos que deixar o povo no suspense aí, porque é um livro bem interessante, né? E não vamos entregar nada, né? Sem spoilers, é claro, né? Sem spoilers. Então é isso aí, tem que o bom é isso, né? É deixar o autor ciente para que ele se ponha nas vestes de uma pessoa que está lendo o livro na Inglaterra, nos Estados Unidos, sei lá, na África do Sul, em algum outro país,
e o que o leitor vai pensar? Foi feita uma conexão, essa piada tem a ver com samba é do Brasil. Por que estamos falando de samba num livro da Alemanha? A Alemanha não tem samba. Então, às vezes a adaptação vai ter que ser isso, falar de uma música de bandinha alemã. Entendi, é uma piada deles, mas tudo bem, a história é na Alemanha, show. Fica melhor para o autor, para o leitor, né? Para aquilo descer para ele, né? Para não ficar como algo meio, nada a ver, o que o cara citou aqui? Né? Então tem que ser bem colocado, bem conversado antes disso mesmo. Tem algumas coisas que a gente, e até mesmo no próprio livro que seja em português, que passa pela revisão em língua portuguesa, que a gente pega e conversa, a gente até estava fazendo isso agora, antes de começar a live, que a gente conversa com o escritor e diz assim, mas qual é o sentido que tu queres dar para isso aqui? Então, essa palavra que tu usou, ela não é exatamente adequada, porque ela transmite outra ideia. Então, essa é realmente assim, do mesmo jeito que tem na tradução, tem na língua portuguesa o mesmo desafio, né? Com certeza. Até esses dias a gente estava lendo um artigo da palavra que tem mais sentidos, a palavra em português que mais tem significados, não sentido. A palavra que mais tem significados, tem 51 significados, é a palavra ponto. Só para ter uma ideia. Ponto de ônibus, ponto de luz, ponto de interrogação, ponto de ônibus. Tem uma série de situação. É uma única palavra com 5 letras que tem 51 significados na língua portuguesa. É aquela história, é isso e ponto. É isso aí, ponto final. Então, esse desafio de também colocar o leitor lá quando você está em território internacional, colocar ele dentro desse contexto é muito importante, né André? Sem dúvida, sem dúvida. Coisas que fazem sentido para nós, às vezes, só farão sentido de um jeito diferente, né? Numa outra língua, né? E nesse ponto, o bom de traduzir para o inglês é porque ele é bastante difundida a língua, então algumas expressões são características e você encontra similares, como o caso que a Gisele falou ali de John Doe na língua inglesa, para um Zé Ninguém ou um Herr Meier na língua alemã, né? Até aí tá tudo bem, né? E eu imagino livros como aquela vez eu li, gostei muito quando foi lançado, quando o Jô Soares lançou seu primeiro livro, fazem 20 e tantos anos, eu acho, já ou mais, O Xangô de Baker Street. Eu me lembro que eu li aquele livro, achei sensacional, mas ele colocou uma história da época do Sherlock Holmes e do Watson, né? Mas fazendo que eles estavam no Brasil e tomando caipirinha e, sei lá, vendo mulatas na frente deles. É uma coisa bem peculiar, né? E eu penso, se esse livro foi publicado internacionalmente ou não foi, não sei, mas se foi, não tenho esse detalhe hoje comigo. Ele foi um sucesso no Brasil. Também daria algo de trabalho um pouco parecido ou mais, né, do que foi com a obra, né, que nós tivemos do autor aí da editora agora. Eu acho que seria quase mais desafiador fazer uma tradução do Xangô, porque eles pegam um personagem em inglês com toda uma realidade brasileira, e se tiver que trazer isso para fora, fica uma coisa muito estranha, porque pode ter até gente que se ofenda de como é que você colocou o Sherlock Holmes numa situação dessa, né? Tem até esse o viés do leitor, né? E o que achamos engraçado aqui, né? Provavelmente, ou talvez, eles não acharem engraçado lá, né? Até poderia ser uma ofensa para eles, né? Mas só para ter uma ideia, quando você falou, eu também li. Esse livro, esse ano está completando 30 anos da publicação. Foi lançado em 95. Eu lembro porque eu estudava na Escola Agrotécnica em Rio do Sul e eu li ele no colégio à noite, entre 96 e 97. Por isso que eu fui pesquisar a data da publicação. Tem 30 anos o livro. E o mais legal é assim, né, André? Nesses 14, 15 anos que você já trabalha com tradução de livros, né? Tem algum erro, assim, que você fez de tradução, né? E que você enviou lá para frente, mandou para o pessoal lá para uma universidade, para alguma editora, em que, assim, caramba, putz, eu podia ter pensado diferente. Tu lembra de alguma ideia, assim, um erro comum que tinha muito, assim? Sim. Eu me lembro que no começo, eu comecei, os primeiros anos, eu não tinha oportunidade, não tive ainda a oportunidade de traduzir livros. Eu acho que
os livros primeiros que vieram já com a experiência de ter traduzido muito trabalho menor, né? Trabalho de conclusão de curso, manuais técnicos, etc. E aí, ainda bem, né? Porque eu preferi errar num trabalho, assim, mesmo que nenhum erro é bom, né? Mas eu preferi ter cometido erro numa obra menor, porque eu acho que gera, né? Eu tive que refazer, foi refeito, nada se acabou dali, né? Teve uma solução, mas foi bom para eu aprender também, né? Ter uma lição de como fazer correto. Foi no caso de um trabalho de conclusão, não era tese, era tese de mestrado, se eu não me engano. E aí ia para um journal, que eles chamam lá da Inglaterra, né? Tipo assim, tipo uma editora ou editoras que publicam só esse tipo de trabalho universitário acadêmico, né? Então, trabalhos acadêmicos se tornam journals lá, né? Eles vão para esses journals. E aí, o que estava me deixando já... Assim, foi numa fase que eu estava cheio de trabalho também, e eu vi que o que eles tinham feito não estava legal no português, gente, assim, sabe? Não estava legal. E no Brasil, infelizmente, isso é um pouco normal. Não vou dizer que é totalmente normal, porque eu já vi trabalhos também bem escritos. Mas, assim, há uma repetição demasiada de termos, há muito contudo, entretanto, todavia, em excesso, assim, né? E um trabalho de pós, de mestrado, né? Na língua inglesa, ele não fica maior, você só usa uma palavra dessas quando você precisa explicar algum ponto. Você não vai enfatizar essas palavras, repetir essas palavras, como, na minha opinião, há um excesso de repetição no português e dá a impressão que a pessoa quer deixar o trabalho mais longo, usando mais palavras assim, porque realmente não faz sentido, às vezes, botar tantas vezes, contudo, entretanto, em cada parágrafo, né, você ter essas mesmas palavras se repetindo. E no inglês você usa já palavras mais formais. Você troca a palavra mais simples por uma mais formal e o texto já parece bem, mas você não aumenta o tamanho do texto. O inglês é uma língua muito objetiva nesse ponto, assim, comparado ao português, né? E aí, nesse trabalho, eu fiquei, assim, de saco cheio, né? Eu comecei a fazer uma página, duas. Eu disse, meu Deus, mas que coisa... Cara, ou eu corto tudo isso, ou eu boto essa tradução desse jeito mesmo e mando lá para fora. E vai ser mais rápido, eu vou fazer assim mesmo, vou mandar assim, pronto. Dei só uma revisadinha. E eu olhava o texto e dizia, meu Deus, da mesma forma que eu tô achando feio no português, eu tô achando feio no inglês. Mandado para lá, e poucos dias depois veio uma resposta bem assim lá do Journal. Eles falaram, nos desculpe, mas isso que vocês mandaram, as palavras estão em inglês, mas isso não é a língua inglesa. Por favor, refazer o trabalho ou começar tudo de novo. Os caras mandaram bem assim. Daí claro que foi chamada a minha atenção para isso. E eu disse, não tem a chance, vocês não, a gente pode republicar, já publicamos muitos trabalhos lá, não acabou nada por causa disso, não foi o fim do mundo, né? Mas aí teve que ser refeito, e aí eu também conversei e tentei explanar alguns pontos, né? Dizendo, o pessoal de faculdade, cara, muitos ali tem pós, passou por uma banca, passou por revisores, passou por professores. Por que permitir um trabalho assim? Isso é legal no Brasil, né? Eu fiz alguns questionamentos, para mim também, né? Isso passa como bom no Brasil? Uau! Mas que literatura é essa? Parece alguém que, né, ela fez o seu estudo, fez o seu experimento, de fato, teve um estudo, teve um experimento, mas falhou na escrita, né? A escrita ficou péssima. E consequentemente, a minha do inglês ficou péssima, porque eu traduzi um pé da letra. Na realidade, o excesso de palavras repetidas é que acabou dificultando a tua tradução e como você também não sabia como que ia ser a recepção lá, não diria que foi você preferiu, mas é porque você também não tinha a experiência, de repente, daquela editora, daquele journal lá para ver o que eles fariam. Foi uma experiência que
vamos dizer assim, negativa e positiva ao mesmo tempo, que também te chamou a atenção para os próximos trabalhos que você deve ter feito também, né, André? E eu também passei, após isso aí, o pessoal às vezes mandava para mim assim, teacher, o seguinte, temos um trabalho para você. Uhum. Ok. Mas é só revisão da tradução, já está em inglês. Quando eu li o primeiro parágrafo, eu já via, cara, isso aí foi colocado no Google. Aí eu pulava lá para o meio, eu já via, cara, tá no Google, tá inteiro, não precisa ler inteiro, né? Me poupe nesse tempo, né? E aí eu tinha que muitas vezes refazer e pedir a obra em português. Eu falei, cara, me manda em português também, porque tem que ser refeito, cara. No inglês tem que ser cortado muita coisa, tem que tal. O Google melhorou muito a tradução dele, mas ainda, para algumas coisas, ele não consegue fazer essa adaptação da enrolação que o português tem. O português enrola bastante para falar alguma coisa, né? E o inglês, ele precisa ser direto, mas há uma solução bem simples nos parágrafos para isso. Uhum. Porque é um hábito nosso. A gente está falando aqui, por exemplo, a gente começa uma história. O começo da história está aqui, onde está minha mão. Aí existem vários detalhes e o final dessa história está aqui, Ele só chega aqui. Agora, nesse meio todo aqui e aqui, a gente fica dando algumas justificativas ou explicando até a pessoa saber o final. Isso é típico da língua portuguesa. E isso é fácil de resolver numa história em inglês. Numa história em inglês, você vai ter que pegar já aquele começo e juntar com esse final. E aí, tudo aquilo que no meio do português você ficou blá, 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 justificando, depois você cita. Né? Sei lá, vamos ver um exemplo bem primordial aqui. Eu fui ao supermercado, começo da frase. Porque eu consegui sair mais cedo do trabalho e porque eu já recebi aquele pagamento lá que tinham me prometido. Daí eu queria fazer um rancho. E daí lá eu comprei as coisas para o churrasco. Então, o mais importante no inglês é já dizer, eu fui ao supermercado e comprei as coisas para o churrasco. Legal. Sem a necessidade Só pude... Depois você já fala o objetivo do porquê do supermercado. Não. Detalhe, eu só pude ir porque eu saí mais cedo do trabalho e porque entrou aquela grana no meu chefe. Entendi. Então, essa coisa, quando você não tem essa dimensão ainda da língua inglesa, ou você leu pouco no idioma inglês, você acaba fazendo... Talvez, se você fizer uma vez diferente, assim, vai soar, ok, um parágrafo não tão comprometedor, mas não é o natural, não é recomendado, não é o natural. É legal quando um brasileiro está falando inglês e faz o estrangeiro prestar atenção e ele voltar o fio da meada na história ali, ele sabe, esse cara é estrangeiro, ele está se esforçando para falar, legal, entendi ele no fim das contas, enfim. Num livro não fica bom, não fica legal, né? Numa obra não fica legal, um trabalho de tradução, né? Não fica bom, não. E trazendo essa situação que tu falou ali, de que da necessidade de cortar assim, não é a palavra, né? Os entremeios, né? Para falar bonito, os entremeios, né? Ao invés de a gente falar enrolação, no caso. Tem alguma dica, assim, para quem está escrevendo e que daí terminou de escrever o seu livro, tá com o livro editado já em português, e ele vai pedir uma tradução? Como é que o autor pode trabalhar junto com o tradutor para que ele possa colaborar, para que os dois possam trabalhar juntos? Assim, qual é a melhor forma para o escritor conversar com o tradutor e ir ajeitando essas coisas, assim, ajeitando esses entremeios e tudo mais, assim, que ele possa acompanhar e ajudar o tradutor nessa situação? Ele basta, assim, que o autor tenha a cabeça aberta para detalhes como esses que nós citamos agora, né? Esse caso do que vai no meio ali, mudar, isso aí geralmente não é problema, geralmente os autores entendem, eles, assim é no inglês, assim é no inglês, porque eles veem que o texto deles ali não está sumindo nada, né? Nenhum detalhe fica fora da história. Então, realmente eles gostam e eles veem que o profissional sabe do que está fazendo, né? Perfeito. Agora, o que é um pouquinho mais complicado é coisas assim de regionalismos, coisas às vezes que estão muito enraizadas na cultura, e que às vezes eles não são tão preponderantes para a obra, assim, né? Elas são detalhes que, para quem está lendo no português, é uma curiosidade, é interessante, o autor botou por algum motivo para mostrar às pessoas um pouco do que aquela região usa, talvez
para ser engraçado, talvez para ser curioso, levantar alguma coisa a mais, dar uma enriquecida naquele parágrafo, mas que às vezes vai precisar de uma nota de rodapé, vai precisar de algum detalhe, se ele realmente quiser botar, às vezes o melhor é uma nota de rodapé e explicar, olha, gente, naquela região do interior de Minas Gerais, o cara de chapéu de palha, com uma palha na boca, ele faz assim. Às vezes tu vai, né, não sempre, mas às vezes você vai ter que abordar mais aquilo ali para a pessoa achar a graça daquilo. O que nem sempre dá para fazer, né? Ou você adapta a uma situação, digamos, bom, de qual país agora? O livro vai para a língua inglesa, então vamos ver o que mais se parece com o Brasil. Estados Unidos é grande, tem o interior, tem muita gente que é da roça, que é do interior lá também. Vai ter o caipira americano, não é igual, não é exatamente o mesmo hábito. Vai ser um pouco diferente. É aquele mesmo probleminha que acontece quando você vê um filme de comédia americano na língua inglesa original e quando vê ele dublado no português. Às vezes o filme é ruim dos dois jeitos, porque tem muita comédia ruim americana, né? O filme é ruim dos dois jeitos, né? É verdade, né? Mas às vezes o português ele fica pior porque você tem que adaptar de um jeito a piada, você tem que adaptar uma palavra do português, e não fica legal. E lá ficaria, mesmo um filme que é ruim, aquela piada, mesmo o cara não achando graça, ela faz sentido para ele lá, né, no inglês. E aqui no português nós vamos fazer uma adaptação. Então eu acho que esse é o único probleminha, às vezes, com os autores, que eles batem o pé e eles querem, não, você não vai botar, ou não vai cortar isso do meu livro. E eu acho que, às vezes, quando é um detalhe que não é crítico para a história, que ele seria um motivo talvez de graça, um motivo só de adicionar algo histórico a mais, um detalhe a mais na indumentária da pessoa. Acho que em alguns casos dá para fazer assim, que o principal, né, o conteúdo da obra não vai ser abalado, né? Eu sou a favor disso, né, de às vezes excluir uma parte mínima, não dá nem uma linha inteira, mas tirar aquilo ali já faz sentido. Porque, de repente você bota algo ali, tem que realmente bater, tem que achar o equivalente. Se não tiver, aí é o problema. Aí o autor às vezes não quer, né? Não, você está tirando isso do meu livro, isso tem no meu livro. Dá um jeito, faz, né? Mas o autor tendo a mente aberta e estando aberto para adaptações do texto, o caminho é sucesso da tradução do livro, né, André? Sem dúvida, Jefferson. A única coisa que pode acontecer é quando o cara pega e diz para ti assim, não, te vira teu tradutor, faz, e se fica todo ao meu critério, aí tem coisas que eu excluo por conta, que eu sei que não vão atrapalhar em nada na história. São detalhes pequenos, é uma descrição a mais entre 10 descrições que já foram feitas ali. E tudo bem, o cara entendeu a ideia do que é, né? Aí, dito isso, vem a importância dessa revisão e dessa tradução, né? Que é como a gente fala, como a gente conversa com o pessoal, assim, com relação à revisão na língua portuguesa, que a gente diz assim, a nossa revisão é feita por seres humanos. Aí vem também a pegada da revisão, da importância do tradutor também ser um ser humano que está lendo e está compreendendo todo o contexto por trás, né? E o que tu acha dessa questão da tradução de livros automática, por exemplo, que a gente vê o pessoal dizendo assim, mas por que você não pega e só usa uma inteligência artificial, por exemplo, para fazer a tradução, né? Então, assim, trazer essa importância do olhar humano dentro do livro, assim, na tua opinião, André, como tradutor, né? O que tu acha que tem, qual é a importância mesmo dessa tradução ser feita por um humano e não só jogar para uma inteligência artificial, por exemplo? O principal que eu vejo disso você tem que se colocar dos dois lados agora. O que eu falo? Não é nem lado tradutor, autor, ou dois lados como leitor, né? Você como leitor em duas situações diferentes, para entender isso. Uma você tem alguma coisa urgente para resolver, você recebeu um e-mail do exterior, na empresa que você trabalha, uma multinacional, e vem e-mails do exterior. Você precisa resolver aquilo o mais rápido possível. Você colocar aquilo no Google Tradutor é uma mão na roda, né? Antigamente você precisaria de chamar o cara que sabia inglês da firma
ia levar horas para saber o que decifrar aquele e-mail, o que o cara queria. E aquilo ali vai te dar uma possibilidade bem grande de você entender todo o contexto. Beleza, é o fornecedor tal, é isso, pedido número isso, aquilo, beleza, vai anotando, vai adaptando. Tá, acho que dá para resolver o problema. Na maioria das vezes funciona, que é uma beleza. Na maioria das vezes, né? Recebeu um e-mail ali, botou para tradução, show. Agora, você se observar como um leitor em outra situação. Por exemplo, vem uma obra lá da Alemanha, um livro que começou a fazer sucesso na Alemanha. E eles vão publicar aqui no Brasil, querem publicar aqui simultâneo com a língua inglesa e com a língua espanhola e tal, legal. O livro está um sucesso lá, eles investiram nisso. Chega aqui a obra em alemão, digamos, alguém colocou no Google lá, do alemão para o português. O jeito que essa obra vai chegar aqui é uma situação muito diferente daquela de você traduzir o e-mail de serviço que te ajudou, beleza, é o pedido tal, a coisa tal, ele quer o produto X, número aqui, deu para entender, ok, resolvemos. O livro, você tem que ler como o autor deseja que seus leitores o façam, né, com a intenção mesmo real do autor de, sei lá, de fazer eles ficarem compenetrados na história, de eles terem seus momentos de suspense na trama, ou se encantarem com algum personagem e tal. Então, aquilo que vai vir ali vai trazer ainda falhas, né? Vai trazer falhas. Não é você pegar um livro, você quer que o livro esteja no acabamento final. Não é algo só para você entender. Beleza, ele namora essa menina e no final ele está com câncer, mas escapa do câncer e não morre. Que bom, essa é a história. Não, você quer ver todos os pormenores da história. Você quer saber tudo. Então, vem com imperfeições, né? Uma editora, ela nota na hora que o trabalho é do Google. Ele não soa como nativo. E você tem que transportar uma obra de fora, com a cultura de fora, e tornar ela nativa aqui na língua portuguesa, né? Nesse exemplo que eu peguei de uma obra da Alemanha que vem para cá. Não é só assim entender. O garoto namorava, pegou câncer, sobreviveu, a mulher deixou ele e ficou com o cara lá da loja de automóveis. Tá. Não é isso. Você não precisa ter a síntese da história resumida. Você quer ver tudo nos detalhes. Cada momento, cada situação, cada coisa que aconteceu, cada diálogo que teve. E nisso, infelizmente, as falhas vão aparecendo. Interessante. Isso até me lembra, André, que a gente assistiu uma vez, bem nessa pegada da questão da tradução e de adaptação, um filme que chama O Livro do Amor. O Livro do Amor? É esse mesmo. Tá? O que... Acho que é O Livro do Amor. É Book of Love, né? Book of Love. E tem um escritor que ele é inglês e ele tem a obra dele lá na Inglaterra, não vende nada, porque o pessoal diz que é um romance muito fraquinho e não sei o quê, e daí veio... Né? Muito, muito morno e tal. E daí, então, ele pega e ele recebe um aviso da editora dizendo que ele tem que viajar para o México, se eu não me engano, para o México. E quando ele chega lá, o livro dele é o maior sucesso, estourado, best-seller, super famoso, e as pessoas reconhecem ele na rua, e andam agarradas no livro dele, e não sei o quê. Eu não sei se já chegasse a assistir esse filme. Não, mas estou interessado. Mas vale muito a pena. E agarrado e tal, e daí ele começa a fazer as entrevistas, e vai junto com ele, vai a tradutora, a menina que traduziu o livro dele para o México. E ela vai como tradutora. Sim. E aí as pessoas pegam e começam a fazer perguntas para ele que ele não sabe responder. Por quê? Porque ela acrescentou muito mais detalhes ao livro. Apimentou. Ela transformou o livro dele de um romance bonitinho, água com açúcar. Eu namoro com você, eu pego na sua mão, para quase uns 50 tons de cinza. Que interessante, né? E aí daí ela vem, daí tem todo o desenrolar da história, mas assim, essa é a questão realmente da adaptação, porque ela disse que, aí quando ele pegou e foi perguntar para ela, questionar ela, por que ela fez isso com o livro e tal, ela disse assim, porque se eu traduzisse a história do jeito que você escreveu, ninguém ia comprar isso aqui. Eu tive que adaptar a história para a realidade do público, o que o público quer receber. Sim. Né? Então, é um livro bem, bem interessante, acho que tem na Prime Video, se alguém quiser ver. Legal.
consegue encontrar. E é bem interessante, e traz bem essa situação da importância do tradutor e ele ter esse olhar de fazer essa adaptação, que nem tu falou, da língua portuguesa, às vezes mudar aquele miolo do texto, trazer ele para trás, porque primeiro tu explica qual é a ação para depois tu justificar a ação. Sim. Né? Interessante. Esse livro aí... Pode falar, André. Não. Pode seguir, já. Esse filme dá umas boas risadas, porque imagina aquele britânico todo formal, ele vem com uma maletinha, tipo, todo senta, todo formal, daí as pessoas começam a perguntar dos personagens e ele não sabe o que responder, daí ela traduz para ele no inglês formal, daquele jeito que ele é, e daí ele responde e ela fica assim... Tá, ele tá falando isso aqui, a pessoa não vai gostar, então eu vou traduzir pro jeito do meu livro, daí tipo... Do jeito que eu escrevi. Do jeito que eu escrevi. Entendi. É uma coisa genial, né? Uma coisa muito engraçada, assim, vale a pena ler. E a parte boa é que quando ele percebe o que aconteceu de verdade, quando ele se toca o que aconteceu, é bem na hora que ele tá numa roda, assim, fazendo a entrevista e tal, que a pessoa pergunta uma coisa no palco, ela traduz para ele outra, ele responde o que ela pergunta, o que a tradutora perguntou, e ela responde assim, mas tipo assim, ele responde isso aqui e ela responde isso. Uhum. E daí ele começa assim, mas não foi isso que eu falei. Eu tenho certeza o que você falou, porque não foi isso que eu falei. Ele deu uma resposta de 3 palavras e ela, para traduzir, ela deu um parágrafo, assim, uma coisa bem, bem louca, assim, sabe? E é ali que ele percebe que o livro dele foi alterado. Né? Que houve alguma alteração que transformou o livro, né? É por isso que às vezes eu penso que por mais que todos os fatores culturais sejam interessantíssimos, né, como a cultura de um país ou de uma região se desenvolve, tudo é interessante, né, porque é motivo para virar livro, motivo para história, motivo para publicar um artigo, enfim. Tudo isso conta e é riquíssimo. Mas, às vezes, em se tratando de traduzir, eu acho que as obras que fizeram mais sucesso, se você for analisar autores como Paulo Coelho, do Brasil, antigamente, há 400, 300, 400 anos atrás, Shakespeare, na Inglaterra, se você for analisar, as obras dele tratam de temas comuns e simples para todos, gostando ou não gostando, né? Pode detestar a obra do Paulo Coelho e detestar o Shakespeare, né? Para mim, não são, ou talvez, os melhores autores que eu já vi, mas eu acho que um ponto muito positivo deles, e eu acho sim que eles ambos são bons, é que eles tratam de temas assim comuns, né? Shakespeare, amor, traição, poder, brigas entre famílias, aquela coisa, quem era ali abaixo do rei, quem era o Hamlet, quem era o Otelo, os caras que guerreavam, mas que tinham seus dramas pessoais, traição, o escudeiro dele traindo ele, o casal lá envenenado, Romeu e Julieta, por amor. Então, queira ou não, vem para coisa da essência humana, né? Dramas pessoais. Também, eu não li todas as obras do Paulo Coelho, mas uma época que eu me interessei, eu li alguns livros dele, e depois nunca mais reli ou li os outros mais recentes, mas também ele tratava de temas que, de certa forma, te absorviam, né? E pode absorver alguém em qualquer país, porque é um mistério, né, da vida, o que acontece, se a pessoa se sente assim, se sente daquele jeito, num relacionamento, ou sozinha, ou você tem algo mais místico, algo de mistério, isso pode ter em qualquer lugar. Então, eu acho que esses livros, eles caem mais no gosto popular na hora de você traduzir. Não que a tradução seja fácil, talvez tenha palavras difíceis, dê trabalho para o tradutor também, como sempre dá, mas é mais uma certeza que a obra vai cair no gosto do povo. Pode ser uma obra lindíssima, mas com aspectos simples da vida humana, né? Sentimentos, traição, vingança, amor, revelações, surpresas, né? Descobertas que são feitas ali entre seres humanos. Pode ser na sociedade que for, na sociedade lá da Ásia, na sociedade do Brasil, da Inglaterra.
mas coisas que, dado o fato lá, talvez lá eles chamam o cara de imperador, não de rei, né? Talvez o líder espiritual lá não é o bispo, vai ser o xamã, o nome, das coisas que você consegue transportar fácil para a tua realidade daqui, né? Uhum. Esses livros, eu acho que eles, além de serem assim, eles são mais assim indicativo de que talvez não façam sucesso também, né? Mas eu acho que o outro caso que a gente estava falando, quando há muita referência, muita coisa local, né? Fica difícil, né? Mais difícil desse livro ser um sucesso lá. Por exemplo, o norte-americano, a pessoa que isso é falado, é muito mostrado em todos os lugares, e é verdade, eu falando com vários, né? Grande parte dos americanos, eles têm um conhecimento modestíssimo sobre outros países, sobre outras culturas, né? Não vou dizer que são todos, mas é a maioria deles, né? Realmente não sabem, não é muitos, mas é o país mais rico do mundo, ou mais desenvolvido, sei lá, botar num mapa, eles não sabem onde é que é o Brasil, muitos não sabem que língua fala aqui, como é que eles vão saber que lá um Jeca Tatu é um caipira que mora no interior, no mato, né? Então você vai ter que dar uma tradução, hillbilly, volta lá em inglês, tal. Mas chega num momento que, quando é uma citação mais fácil, assim, uma transposição mais fácil, ok. Mas quando você tem muitos detalhes locais, fica quase impossível aí uma tradução, né? Ou você tem que adaptar muita coisa, cortar muita coisa, vai perder a essência um pouco, né, no livro. Essa questão do regionalismo, ainda mais se tratando do Brasil, que a gente tem a palavra menino, boy, né? No inglês é menino, piá, guri, bacuri. No Brasil a gente tem uma série de... E por aí vai, no mesmo termo, né? Em vários termos diferentes, né? E claro, que daí você vai fazer a adaptação para boy, ou na questão do inglês, no caso, né? André, assim, você nesse tempo todo nessa experiência toda sua de tradução, né, para livros técnicos, dissertações, livros, o que você vê, como você vê a importância dessa tradução específica, vamos trazer por livro, para outro idioma, né? O que você diria, assim, para uma pessoa que, a minha história é legal, você trouxe vários insights aqui que já vão ajudar muitos os escritores que pensam em traduzir o livro para um outro idioma, né? Mas o que você vê, assim, dessa importância, né, de investir na tradução de outros livros? Que mensagem você deixaria para quem gostaria de traduzir o livro, tem uma obra e acha que é legal? Você trouxe essa relação da simplicidade que eu achei muito interessante, entendeu? De como as obras como Paulo Coelho, William Shakespeare, que traziam a essência humana, né? Mas, assim, qual é a mensagem que você deixaria para alguém, além dessa, assim, para já ir caminhando no final da live? Sim. Primeiro de tudo, eu acho que se o autor fez um livro, completou, com certeza ele está satisfeito com o trabalho dele, a obra concluída é um trabalho que ele quer que as pessoas venham a conhecer, né? A sua escrita, o seu trabalho, a história que ele colocou ali. Então, por que não ampliar horizontes, né? A língua inglesa, ela é muito mais difundida que a nossa. O espanhol também é mais difundido do que a nossa língua portuguesa. Então, se houve elogios aqui, as primeiras pessoas que leram, as primeiras pessoas que adquiriram, deram valor à obra, viram, realmente, teu livro me interessou, eu gostei, teu livro é interessante, vai causar polêmica, alguém não vai gostar também, normal, como um filme, né? Uns gostam, outros não gostam, mas não interessa. Se o pessoal está falando, se o pessoal se repercutiu, pode repercutir lá fora também. Então, por que não, né? Ampliar o que já foi mostrado aqui para um horizonte ainda maior, né? Um horizonte da América Latina inteiro, no caso do espanhol, ou no inglês. Um horizonte aí que você pega já a quantidade de pessoas que vão ler esse livro, né? Você tem ali só entre Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e todos os outros países já que reconhecem a língua inglesa, que aí você inclui países da Ásia, né? Como Singapura, Malásia, tem outras colônias inglesas lá, que o inglês é como a própria Índia,
né? A Índia é um país muito pobre, mas muitas crianças são alfabetizadas desde o início da escola, dos 6 anos, em inglês, né? Então, assim, você pega uma quantidade muito maior de pessoas que podem vir a conhecer o teu trabalho e você ter esse mercado internacional, eu acho que abre muita porta, né, para o escritor, né? Então, eu acho bem, bem importante que ele queira traduzir, sim, essa obra. Se você der um passo para o espanhol, já vai ser um passo maior que no português. Tem aí 22, 23 países de língua espanhola, maior população que o Brasil. Nos Estados Unidos, hoje, o espanhol, os Estados Unidos, por mais que todos os órgãos federais, os presidentes, governantes, eles falem inglês, o espanhol já é, para eles não têm na Constituição dele que a língua inglesa é oficial. É um país livre de idiomas, apesar de todo mundo usar o inglês. Isso é contraditório, mas é verdade. E o espanhol está lá. O espanhol, você vai para os bairros de cidades lá como Los Angeles, San Diego ou no Texas, as mercearias, os postos de conveniência já estão tudo com placa em espanhol. Tudo com placa em espanhol. Grande parte das pessoas que estão nos Estados Unidos, mesmo com o que está acontecendo agora, falam espanhol porque muitos são filhos de imigrantes, já são naturalizados e sabem falar a língua dos pais. Então, eu acho que o escritor deve sim investir nisso, principalmente em inglês e espanhol. Acho que potencializa o trabalho, dá mais motivação para ele escrever, saber que tem gente lá do Peru, do México te mandando carta, da Inglaterra, te seguindo no Instagram por causa do teu livro. Eu acho que isso é o que o escritor quer, né? Ter a obra dele reconhecida, né? E para o escritor que quer traduzir o livro dele, André, como é que eles fazem para entrar em contato contigo? Perfeito, perfeito. Bom, o pessoal pode me seguir aí, né, já pelo Instagram, @teacher_Andrezão. Quem digitar também página da internet, teacherandrezão.com.br, tem os meus contatos ali, ou para quem digitar facilidiomas.com.br, que é a escola online que eu tenho com outros teachers para aulas de inglês, tudo vai direcionar a minha pessoa, vai um e-mail chegar até mim, tem os nossos contatos de telefone, o meu, o da Cleide ali, então a pessoa nos acha, não tem erro. Ou internet, @teacher_Andrezão no Insta, mesma hashtag vai me achar no YouTube também, e a página aí digitar teacherandrezão.com.br, facilidiomas.com.br. Muito bom. André, a gente está finalizando, tá chegando no finalzinho da live, né? Porque a gente sabe que tu ainda tem mais uma aula para dar hoje ainda, porque a noite é uma criança, né? Então, eu queria que tu deixasse um conselho para os escritores que querem escrever o seu livro, querem traduzir, ou então até mesmo para estimular que os próprios escritores que nos acompanham, que assistem a live gravada depois e tudo mais, para que eles para despertar e para cutucar para eles realmente pensar em traduzir ou fazerem a tradução dos seus livros para a língua estrangeira. Uhum. Bom, eu julgo aí que o que vale a pena mesmo Olá, tem uma visita alemã aqui. Guten Abend, wie geht's dir? Gut? Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. É uma criança alemã que estava aqui, a filha do meu amigo, ele teve que me cumprimentar para dar boa noite. Bom, voltando. Perdão, pessoal, né? Estamos em cima da hora. Bom, o que eu considero aí fundamental é a pessoa nunca desistir. Hoje todo mundo fala, mas cada vez as pessoas querem ver um vídeo mais rápido, fica passando naquele frenesi, aquele vídeo, aquela coisa. Eu acho que quem tem o hábito e mantém o hábito da leitura, e tem jovens que gostam disso, tá? Tem adolescente de 14, 15 anos que já leu mais livro que adulto da minha idade aí, porque eles estão, né? Então não há nada perdido, né? Nesse sentido, as pessoas não leem mais, só olham um vídeo. Pode ter acontecido esse boom aí das pessoas, né? É muito mais rápido, dá aquela adrenalina de você ver o vídeo, dopamina ali, você está ali. Mas quem tem o hábito da leitura, primeiro, é uma pessoa que vai ter uma leitura rápida, vai ser uma pessoa mente muito aguçada, né? Ela vai ter um outro conhecimento que vai ajudá-la a escrever, vai ajudá-la a aprender idiomas. Então, autores, por favor, escrevam na nossa língua daqui,
Se tiver oportunidade de traduzir, traduzam essa obra, e porque nada está perdido. O nicho da literatura ainda existe. Os que estiverem aí comprometidos, porque se a galera está diminuindo e está optando só por fazer vídeo, é o trabalho de vocês que vai ser escolhido, que vai estar na vitrine ali aparecendo. Então, jamais desistam de escrever. Teve comentários positivos, alguns negativos. Próximo passo. Estou fazendo já meu próximo livro ou não? Então vamos publicar, vamos botar América Latina, vamos botar no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no México, esse livro aí, para o espanhol, vamos dar espaço, vamos para o inglês, vamos fazer no inglês, ótimo. Até porque eu traduzo em ambas as línguas, né? Muito bom. André, queria agradecer muito a tua disponibilidade de tempo, tu ter reservado um tempinho na agenda para poder conversar e trazer essas informações, essas curiosidades para os escritores, né? Para quem está assistindo essa live, obrigado por vocês que acompanharam, obrigado para você que está assistindo ela gravada, né? Lembrando, aqui embaixo a gente tem o @ do Teacher Andrezão, para que você possa realmente seguir e aprender com ele, né? Que ele traz algumas dicas, alguns vídeos diferentes, curiosidades da língua inglesa, língua espanhola e afins. E queria mesmo te agradecer, André, por ter topado participar com a gente, por ter trazido essas informações, né, que eu acho que vai ser bem útil, vai ajudar bastante os escritores que querem traduzir. E agradeço mesmo. E público, antes de eu passar a palavra para o André, só vou finalizar, porque daí o André fala, o Jeff finaliza, e a gente acaba a live hoje. Mas, assim, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? De novo, André, muito, muito obrigado pela tua participação. E eu me despeço aqui. Vou deixar agora o André, então, também poder se despedir de vocês. Muito obrigado, Gi, pelas palavras e pela oportunidade. É muito bom a gente ser escutado, né? E essa entrevista que vai estar disponível para ser vista depois, porque, enfim, né? Esse é mais uma oportunidade no mercado de trabalho. Às vezes é um sonho da pessoa, né? Escrever um livro. Então, realmente é importantíssimo nós tratarmos disso e olhar com bons olhos também para as traduções pelo nicho, né? Pela amplitude que você pode ter na sua carreira, né? Então, assim, um tema fundamental, e que bom que vocês me deram a oportunidade de falar um pouco. O pouco conhecimento que a gente tem já agrega, já traz experiências interessantes para quem quer trabalhar como eu trabalho, ou para botar o seu livro aí, arriscar a fazer uma tradução. Eu acho que vale muito a pena. Você tem pouquíssimo ou nada a perder, né? Arriscando assim, né? Aquela arriscada que, na pior das hipóteses, mais pessoas vão saber quem você é. Então, vale muito a pena. Obrigado ao Jefferson também pela oportunidade, e uma boa noite a todos. Pessoal, primeiramente agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui, acompanhando essa live. Eu tenho certeza que o André trouxe alguns insights muito importantes, até eu, muitas coisas que o André falou que não conhecia da questão, né? E eu vou resumir a live em 3 palavras, né? Primeira palavra, seja simples na hora de escrever na língua nativa para que se facilite a tradução. E o André trouxe aqui no final da live 2 coisas muito importantes, né, de como você pode expandir o horizonte e expandir a sua obra com 2 idiomas. O inglês, que já está aí, é uma língua hoje que já está no cotidiano mundial, e o espanhol, né, trazendo aí cerca de 22 países. Então, pense que você pode ter seu livro escrito no português, expandindo, começando com o espanhol, onde vai ter mais 22 em 3 países que vão ter a oportunidade de conhecer a sua obra, e depois, quem sabe, indo para o inglês, ou vice-versa. Acho que o mais importante, além de você ser o escritor da sua própria história, é você ter a sua obra reconhecida mundialmente. Por que não trazer ela para o idioma do espanhol, para o inglês, que são 2 línguas bem, digamos que já estão no cotidiano mundial. A você que quer se tornar escritor da sua própria história, não deixe de seguir o nosso canal, né? O nosso canal no YouTube é @editoranpe, o mesmo para o Instagram, @editoranpe. Entre em contato conosco, venha fazer parte do nosso time de escritores. E, claro, se você quer traduzir o seu livro para um idioma, nós temos aqui o nosso grande amigo e mestre de idiomas, o Teacher Andrezão,
que pode contribuir com você. Gisele já botou aqui o arroba dele, mas a gente também faz esse contato, essa ponte entre você, escritor, com o Andrezão, para que você possa ter a sua obra concluída. No mais, eu me despeço aqui, lembrando sempre a você, para que curta, comente, compartilhe essa live, porque teve muito conhecimento interessante para quem quer traduzir livros. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado na nossa próxima live. Um grande abraço, um excelente resto de semana e muito obrigado, André, por tua disponibilidade de estar com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.